aí os cristãos, ou os novos cristãos, tomavam conhecimento do ensino da palavra de Deus, principalmente do ensino quanto a casamento no Senhor, casamento de pessoas que têm o temor de Deus, e a ideia contrária de Deus ao casamento misto, de um que crê no Senhor e outro que não crê. Esta situação estava levando os cristãos a pensarem no divórcio. Bem, se agora eu me converti e meu marido ou minha mulher não é convertida, e se a vontade de Deus é para que o casamento seja somente no Senhor, então não faz sentido permanecermos casados. E alguns novos cristãos estavam tomando essa decisão de romper o relacionamento por causa da sua fé. O apóstolo Paulo então acode a essa situação e diz: se o marido descrente quiser se apartar, que se aparte. Se a mulher descrente quiser apartar-se, que se aparte. Quando há a conversão de uma pessoa e o casamento já contempla agora este jugo desigual, a palavra do Senhor não incentiva e nem autoriza o cristão a romper os laços de casamento por causa da incredulidade do cônjuge. Se a parte incrédula quiser se apartar. Se, condição, decisão da parte incrédula, mas é para o casamento permanecer até o fim. Há também quem tome o texto original de Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24, quando Deus criou o homem e a mulher, e ordenou ao homem que deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher, e os dois tornassem uma só carne, estabelecendo aí a unidade, a harmonia, a felicidade do casal. Há quem medite neste texto e pense numa situação que existe desde os primeiros tempos da nossa história, e nós que vivemos no tempo de hoje vemos multiplicando os casos de violência doméstica. E entenda que, em havendo casos de violência doméstica que põem em risco a vida da vítima, esse fato por si só caracteriza motivo de rompimento da unidade familiar. É uma reflexão de alguns estudiosos em relação a isto. E é uma questão séria, não resta dúvida. Certa vez tive de intervir num caso onde a violência doméstica existia e havia ameaça de vida a uma das partes. É a situação difícil, é complexa. Agora, precisamos entender também que o único motivo alegado por Jesus foi a infidelidade conjugal. Paulo cita a possibilidade do rompimento por motivos religiosos. Assim como existe a violência doméstica, pode existir outros motivos que as partes envolvidas entendam como motivos sérios e justificados para o divórcio. Entretanto, o crente
deve buscar sempre o perdão e a reconciliação. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Alguém vai ler esses dois versículos. E outra pessoa vai ler em 2 Coríntios 5, 18 até o 20. Efésios 4, 31, 32. Quem pode fazer essa leitura? Que o Juninho leve o microfone até você, por favor. Quem vai ler? A Tânia está aí do lado, pode ler. E depois 2 Coríntios 5, 18 a 20. Quem pode ler esses outros 3 versículos? Okay. 2 Coríntios 5, 18 até o 20. Então, Tânia, leia primeiro, por favor. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amém. 2 Coríntios 5, 18 até o 20. Quem que vai ler? Aqui na frente, Elisandro. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vós reconciliem-se com Deus. Ok. Divórcio não é solução. Não conheço, por certo, nenhum de vocês conhece nenhum caso em que se consumou o divórcio e que esta solução foi a melhor. Resolveu o problema. Porquanto o divórcio só interrompe uma relação de dificuldade, mantém os problemas dentro das pessoas envolvidas, porquanto cresce o número de pessoas divorciadas uma vez que venha se divorciar segunda vez ou terceira vez, justamente porque o problema lá no começo não foi resolvido. A pessoa não aprendeu a resolver o problema. Aí a possibilidade de repetir segunda, terceira vez existe. Então não é solução. Nem por brincadeira nós podemos pensar nisso. Ah, não deu certo, cada um vai para o seu canto. Entretanto, precisamos convir que relacionar-se a dois não é uma tarefa muito fácil. É difícil. Porque se tratam de pessoas diferentes, com modo de criação diferentes, com ensinos diferentes, com crenças diferentes, com costumes diferentes, com famílias diferentes, com temperamentos diferentes, praticamente tudo diferente. E casamento significa esse entrosamento, este ajustamento. E para ajustar, os atritos são inevitáveis. Nem todos conseguem se ajustar com sabedoria, com amor, com cuidado. E quando não se sabe tratar dos próprios assuntos, a tendência para um afastamento e para uma separação, ela existe. Portanto, casais em conflitos,